O naufrágio do RMS Titanic, no dia 15 de abril de 1912, durante a sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, é um dos eventos mais famosos e trágicos da história marítima. A falta de bote salva-vidas e a confusão instaurada a bordo contribuíram para o número elevado de vítimas. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Juliana Canitz e você está na Inuticultura. Antes de continuar, já deixa o seu like, compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve se você ainda não é inscrito. E ative as notificações, porque tá saindo vídeo longo toda semana e vídeos curtos todos os dias ao meio-dia. O Titanic, que foi construído para ser o navio mais seguro e luxuoso da época, colidiu com um iceberg às 23h40, causando uma série de rombos em seus compartimentos estanques. A tripulação logo percebeu a gravidade da situação e começou a evacuar o navio. Mas a falta de bote salva-vidas e a confusão instaurada a bordo contribuíram para o número elevado de vítimas. Apesar dos esforços dos tripulantes e dos passageiros em salvar vidas, o Titanic afundou rapidamente nas águas geladas do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 pessoas. A tragédia chocou o mundo, mas também inspirou inúmeras investigações, livros, filmes e teorias sobre suas causas e consequências. Em 1985, houve uma expedição que trouxe à tona novas informações sobre o desastre, contribuindo ainda mais com o imaginário das pessoas que já eram fascinadas pela história do naufrágio do Titanic. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, já tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, inclusive sobre o motivo do Titanic nunca ter sido tirado do mar. Clica aqui em cima e vai lá conferir depois que esse vídeo acabar. E é claro que depois dessa expedição, o que mais contribuiu para a popularização da história do Titanic foi o filme feito por James Cameron em 1997. Mas o que muita gente não sabe é que antes desse filme, teve um outro filme do Titanic, lançado em 1996 e protagonizado por Catherine Zeta-Jones. Esse filme chegou ao Brasil depois do filme lançado por James Cameron e ficou conhecido aqui como Titanic 2. Mas na verdade ele veio primeiro. E ele não é muito bom, tá, pessoal? Na verdade, ele flopou tanto que é melhor a gente fingir que ele nunca existiu. Mas voltando a falar sobre o filme do Titanic, feito por James Cameron e protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que por sinal foi ganhador de 11 Oscars, e se você não estava sabendo disso, já clica aqui em cima para assistir nosso vídeo só sobre curiosidades do Oscar. É um filme de romance e drama que mistura a ficção com a realidade. Embora muitos elementos do filme sejam ficcionais, há também aspectos baseados em fatos reais, e eu listei algumas verdades do filme. Começando, é claro, pelo óbvio, naufrágio do Titanic. O filme retrata com precisão o naufrágio do Titanic em 1912, incluindo o momento exato em que ele colide com o iceberg e o seu afundamento. O visual do desastre é simplesmente impressionante, e foi baseado em relatos de testemunhas oculares e dados históricos. O design de luxo do Titanic. O filme retrata com precisão a grandiosidade do Titanic, desde os elaborados salões da primeira classe até os espaços mais simples da terceira classe. Os cenários e figurinos foram meticulosamente criados para refletir o estilo e o design da época. As circunstâncias sociais da época. O filme aborda questões sociais relevantes da época, como as diferenças de classe entre os passageiros do Titanic. As divisões entre primeira, segunda e terceira classe é retratada mostrando as disparidades econômicas e sociais da época. Algumas figuras históricas. O filme inclui personagens baseados em pessoas reais que estavam no navio, como o capitão Edward Smith, o arquiteto naval Thomas Andrews e o empresário John Jacob Astor IV. Embora as interações desses personagens possam ser fictícias, eles foram baseados em pessoas reais que estavam no navio naquele dia. Inclusive, uma das minhas personagens favoritas no filme, a Molly, Margaret Molly Brown, que foi retratada no filme como uma pessoa importante, é de fato uma pessoa real. Ela era conhecida por sua personalidade vibrante
e por seu papel proeminente nos eventos que se desenrolaram durante e após o naufrágio do Titanic. Margaret Brown nasceu em 1867 e foi uma socialite e filântropa americana. Ela ficou famosa por sua atitude corajosa e solidária durante o naufrágio do Titanic. Brown estava a bordo do navio na primeira classe e ajudou a organizar os esforços de resgate e consolar as pessoas em meio ao caos. Bem como a gente vê no filme, né? Após o naufrágio, Brown continuou a desempenhar um papel ativo na comunidade, trabalhando em projetos de caridade e defendendo causas sociais, incluindo os direitos das mulheres e da educação. Ela acabou se tornando uma figura pública e foi apelidada de Molly, devido à sua origem irlandesa. Ela faleceu em 1932, aos 65 anos, devido a complicações causadas por um AVC. E ela será sempre uma das pessoas mais famosas relacionadas ao naufrágio do Titanic, porque ela sempre será lembrada por sua atitude nobre e corajosa durante o naufrágio. No entanto, é importante lembrar que o filme Titanic, em última instância, ainda é uma obra ficcional e que muitos aspectos do filme, bem como o romance entre Jack e Rose, são frutos da imaginação do diretor James Cameron. O filme também tem a liberdade artística de contar os fatos de uma maneira emocionalmente envolvente, tornando assim maior a conexão com o público, o que significa que nem todos os fatos foram contados com precisão. Porém, trazer aspectos da vida dos personagens em diferentes classes sociais, então a gente tem a Rose na primeira classe e o Jack na terceira classe, por exemplo, mostrando as diferenças e de como elas vão se agravando ao longo do filme até chegar no ápice do naufrágio, foi um viés escolhido pelo diretor para contar a história da tragédia, que ao meu ver foi muito bem acertado, porque isso humanizou a história e fez com que a gente criasse uma conexão com esses personagens, porque a gente embarcou junto na história dessas pessoas, sentiu a aflição, sentiu a dor e sentiu o pânico que elas passaram naquela noite de 15 de abril de 1912. Embora Jack e Rose sejam personagens fictícios, a atmosfera do filme conseguiu ser tão realista que a gente consegue acreditar que, de fato, possa ter existido pessoas que passaram pelos mesmos dramas pessoais que eles. Bom, pessoal, eu sou suspeita para falar porque eu sou simplesmente fissurada na história do naufrágio do Titanic desde que eu me conheço por gente. E você, se identifica comigo? O que você achou desse vídeo? Comenta aqui pra gente. Um beijo e até a próxima!